Fala, corpo docente de todo o Brasil. Eu sou a Sabrina Jardim. Eu sou a Tatiana Santos. E hoje nós estamos aqui no Sala Aberta em um episódio histórico. Primeira vez que recebemos um secretário de educação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado, Sabrina, Tatiana. É uma alegria estar aqui com vocês para esse bate-papo sobre educação e desde já dar os parabéns a vocês por essa iniciativa. É importante a gente ter espaços como esse para falar sobre educação de um modo geral, né, no contexto mais abrangente, falando de boas práticas, boas experiências e também, eventualmente, daquilo que não dá certo e que precisa ser corrigido. Sim, exatamente. Então, o nosso convidado de hoje é o atual secretário municipal de Educação de Porto Alegre, economista de formação, político filiado ao PL e ex-prefeito da cidade de Esteio. Recebemos com respeito e expectativa o senhor Leonardo Pascoal. Secretário, seja muito bem-vindo, como já dissemos, né? Esse espaço é aberto, ele é democrático, ele é crítico também, mas sempre respeitoso. Esperamos que o senhor sinta-se à vontade para essa conversa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Começar então, secretário. Queremos começar, então, vamos falar um pouquinho sobre o olhar da gestão, né? Secretário, queremos começar ouvindo o senhor qual a sua visão atual da educação municipal em Porto Alegre. O que o senhor encontrou ao assumir a pasta e o que tem tentado construir desde então? Porto Alegre tem desafios na área da educação que são muito semelhantes aos desafios que a gente encontra na maior parte das redes de educação Brasil afora. Não encontrei em Porto Alegre nenhum desafio, nenhum problema que seja único ou exclusivo da capital. Claro que há especificidades, né, da rede, né, da capital gaúcha, mas eles são, né, semelhantes ao que outras capitais e outros municípios também enfrentam, né? Então a gente tem desafios de diferentes naturezas, a gente tem desafio ainda de acesso, né? Porto Alegre não universalizou ainda o acesso à educação infantil, então esse é um grande desafio. Nós temos uma série de desafios no que diz respeito à trajetória dos estudantes, né? Questões relacionadas à infrequência, enfim, temas dessa natureza também são um grande desafio para a rede. E o maior desafio que é o desafio em termos de qualidade, né? Especialmente de aprendizagem. Porto Alegre tem indicadores educacionais que, né, são históricos e que atestam um baixo nível de proficiência, de aprendizagem de um modo geral dos estudantes. Se a gente pegar os dados do SAEB aí desde que existem, né, e lá se vão mais de 20 anos, a gente vai ver sempre Porto Alegre com resultados bem satisfatórios, né? Então, tem desafios de diferentes naturezas, mas a gente tem um corpo docente muito qualificado, né? O nível de qualificação do corpo docente de Porto Alegre é bastante elevado. Encontrei um time muito dedicado também dentro da mantenedora, né, da SMED, da Secretaria Municipal de Educação, lá, a estrutura centralizada da Secretaria. Então, um bom nível de recursos, né, aportados pelo governo municipal. Então, temos desafios sim, mas, por outro lado, temos grandes possibilidades aí de fazer um grande trabalho e melhorar os resultados que, eventualmente, a gente tenha como insatisfatórios. Ai, maravilha ouvir isso, né, do nosso secretário sendo professoras, e como boas professoras que somos, fizemos o tema de casa, né? É verdade. Então, assim, secretário, como é que a sua trajetória como prefeito de Esteio está influenciando nas decisões aqui em Porto Alegre, já que lá você fez também um ótimo mandato, e nós vimos sobre isso e os indicadores, inclusive, subiram. Eu iniciei minha vida profissional como professor, na verdade. Minha primeira atividade profissional foi como professor no Colégio Coração de Maria em Esteio, uma escola privada que integra a Rede Verzeri. Fui professor de iniciação em metodologia científica lá por 3 anos. Depois disso, eu sou funcionário de carreira do Banco do Brasil, enfim, né, tive outras experiências, fui vereador, prefeito 2 mandatos, e no primeiro mandato como prefeito, eu acumulei a função de prefeito com a função de secretário municipal de educação por um período, aproximadamente 1 ano e meio, acumulei as 2 funções, justamente porque eu queria fazer transformações profundas na rede municipal de educação em Porto Alegre, em Esteio, né, num curto espaço de tempo, e estando lá o prefeito, a gente conseguiria encurtar o caminho decisório e tornar essas transformações mais céleres, enfim, e possivelmente mais eficientes, e assim fizemos. Né, e conseguimos, num curto espaço de tempo, fazer uma série de mudanças, enfim, para que a gente conseguisse colocar a educação de Esteio num rumo um pouco diferente. Claro que
tivemos uma série de enfrentamentos, uma série de desafios, de contrariedades, como é próprio de todas as transformações do setor público e particularmente as transformações na área da educação. O setor público brasileiro ele é muito refratário à mudança e a área da educação é ainda mais refratária a mudanças, mas priorizar as crianças e jovens significa muitas vezes contrariar interesses, e foi isso que a gente fez. E felizmente os resultados, né, demonstraram que, em grande medida, as nossas ações foram assertivas. Esteio tem hoje o maior índice de atendimento na educação infantil em toda a região metropolitana, né? Nós chegamos à universalização da educação infantil com acesso permanente a qualquer tempo, né? E hoje qualquer família inscreve o seu filho lá na educação infantil em Esteio, pode ser ali com poucos meses de vida, e no máximo 30 dias essa criança está numa escola. A qualquer tempo do ano, não tem edital, não tem sorteio, não tem nada disso, né? Também melhoramos, né, os nossos indicadores de proficiência, né, de aprendizagem, de forma bem significativa também, né, e reduzimos, né, reduzimos em mais de 90% o abandono escolar, reduzimos índices de infrequência, reduzimos também muito a distorção em idade séria, enfim, uma série de desafios que nós tínhamos que não são tão diferentes, né, do que se tem em Porto Alegre, a gente conseguiu reverter. Na verdade, se olhar os índices, o desafio que a gente tinha na educação infantil em termos de não atendimento, quando eu assumi a prefeitura de Esteio, proporcionalmente eu tinha mais crianças aguardando por vaga em creche do que tem em Porto Alegre. Então, respondendo a pergunta, são experiências que a gente fez e mudanças que a gente fez que nos dão, né, claro, uma bagagem para hoje enxergar esses problemas de Porto Alegre e ter também algumas soluções possíveis. Nós não inventamos a roda, a gente não fez pirotecnia nenhuma, a gente fez diagnóstico claro, tanto lá em Esteio quanto aqui em Porto Alegre, diagnóstico claro dos desafios, dos problemas que a gente tem, e buscamos as melhores soluções disponíveis, olhando para bons exemplos no Brasil, olhando para bons exemplos no mundo. A gente não está inventando a roda, não estamos, né, aqui tentando criar coisas que sejam absolutamente novas, né? A gente tem que olhar para as evidências e buscar o que tem evidências científicas que deu certo, que deu resultado, e tentar, claro que de forma adaptada, implantar aqui na capital e consertar, né, esses problemas que eventualmente a gente tem aqui. Como bons professores, né? Exatamente. Maravilha. Estamos em sala de aula, nós duas, né? Sim. Então, é uma coisa, é consenso entre os professores. Algo na engrenagem não está funcionando muito bem, anda falhando. Queremos dividir com o senhor alguns pontos que temos escutado entre colegas e vivido na prática, sobre estrutura, valorização, escuta e planejamento pedagógico. Aqui iremos listar algumas coisas no processo dentro das escolas que julgamos lentas ou não eficientes. A intenção é demonstrar o que de fato poderia ser pensado para melhorar o nosso sistema. Então, assim, nós vamos ler justamente porque conversamos com colegas da rede, não só lá do Ildo, mas nós conhecemos também de outras escolas, pais, pessoas que trabalham nas escolas também, até mesmo aqui de Cachoeirinha, conversei com algumas pessoas e que, se fossem fazer uma pergunta a um secretário de educação, provavelmente fariam essas perguntas, tá? Então, as demandas recorrentes nas escolas que carecem de resultado prático ou revisão urgente. A burocracia nos encaminhamentos. Muitas vezes, quando o professor identifica uma necessidade emocional, cognitiva, comportamental, inicia-se um processo de registro via FICAI, busca ativa, o SOI, né? Entre outros. No entanto, as respostas demoram ou simplesmente não vêm. Enquanto isso, o aluno continua em sala sem suporte adequado, o professor sozinho, sem ferramentas reais de intervenção. Fazer pesquisas de campo com o SOI e CIR em relação a todos esses itens. Daí, não, esse daqui foi o que eu anotei ainda para mim. Bom, mas é isso. A gente fica em sala de aula com alunos que muitas vezes eles já estão há anos esperando, né, um encaminhamento, e esse sistema ele tem sido muito demorado. Então, assim, aonde será que essa engrenagem está falhando? Seria dentro da escola? Seria
na redinha que talvez não está funcionando? Seria o sistema todo? Bom, em relação a essas demandas, né, vamos separar um pouco, porque grande parte do que vai para a FICAI é do aluno infrequente, né? Em frequência, a gente tem alguns mecanismos que dão resultado em curto prazo. A gente está agora lançando busca ativa escolar domiciliar, né, em que a gente vai ter uma estrutura da Secretaria Municipal de Educação que, quando acionada pelas escolas, vai fazer visita domiciliar na casa do estudante para identificar o motivo da infrequência, que, em geral, não é um motivo educacional. Às vezes é uma questão de saúde, às vezes é uma questão assistencial, enfim, são outras questões, né? A mãe ficou doente, aí tem que ficar com o filho mais novo, que por vezes não está na escola porque não teve acesso à creche, enfim. Então tem uma série de situações, né? Situação de violação de direitos, enfim, tem diferentes realidades. Então a gente está lançando esse programa, né? Agora em seguida, né, em parceria também com a Secretaria de Governança Cidadã, né, porque a gente vai ter uma articulação com a subprefeitura. Né? Aquilo que diz respeito ao suporte para o atendimento de alunos que são público da educação especial e inclusiva, mas às vezes ainda não está devidamente diagnosticado, mapeado, né? Esse é um grande desafio, porque ele é um desafio intersetorial, que extrapola os limites ou as possibilidades da própria área da educação, e muitas vezes tem que ter um atendimento, esse estudante tem que ter um atendimento da área da saúde, né? Claro que é possível que a gente avance, né? Nós agora ampliamos o Incluir Mais POA, né? Nós tínhamos, só para pegar o dado, por exemplo, de agentes de educação inclusiva, nós tínhamos até o ano passado 357 agentes de educação inclusiva nas escolas. Nós estamos agora com 773, ou seja, mais do que dobramos agora no mês de abril, já por entender, né, que as escolas precisam realmente desse suporte em termos de atendimento, até porque essa é uma demanda crescente, né? Paralelo a isso, também ampliamos as equipes de suporte dentro do programa para o atendimento das escolas. Agora, quando a gente vai para um nível de necessidade de atendimento clínico, porque o que a gente faz é atendimento educacional, né? Nós somos uma secretaria de educação. Quando a gente vai para um nível que exige um atendimento clínico, né? Essa criança tem que passar por um profissional da área da saúde para um atendimento clínico, a gente depende do Sistema Único de Saúde, que tem uma única porta de entrada, né? Não tem uma porta de entrada especial para os nossos estudantes, embora naturalmente nós gostássemos disso. Então isso não é algo tão simples de fazer. Em Esteio nós criamos um centro de atendimento educacional especializado, era uma parceria da prefeitura com a PAI, onde lá a gente conseguia ter o processo de diagnóstico dos estudantes mapeados, identificados, né, pelas escolas, mapeados e matriciados com o Serviço de Educação Especial Inclusiva da Secretaria. Eles eram atendidos, então, nesse centro, até que tivessem um diagnóstico concluído e, claro, que com as orientações para o manejo mais adequado, né, das situações que essa criança precisasse dentro do ambiente de sala de aula. Então, tem alguns exemplos, algumas boas práticas que a gente pode trazer. Agora, claro, né, os desafios que são intersetoriais, eles são sempre muito mais complexos, muito mais difíceis, né, porque também esbarra em realidades de limitações financeiras, orçamentárias, de recursos humanos, que eventualmente outras áreas da administração tenham, e com a própria disputa, né, e disputa aí não é num sentido negativo, né, com a própria disputa que há de diferentes demandas. Né? As dores que a gente tem na educação são dores que outras áreas também eventualmente tenham e demandem, né, a área da saúde, por exemplo, com as suas necessidades. Mas então, são algumas coisas aí que a gente já está fazendo e outras que a gente tem em mente que podem vir a contribuir para que a gente possa mudar essa realidade. A impossibilidade de retenção consecutiva de alunos, secretário. Então, há casos em que o aluno passa anos sem aprender o mínimo, mas a escola é impedida de reprovar por 2 anos seguidos, mesmo que a defasagem seja evidente. Isso reforça o avanço automático e cria um ciclo de frustração, tanto para quem ensina, quanto para quem deveria aprender. A aprovação automática sobre qualquer aspecto não é algo positivo, né? Até porque dá um recado errado para a rede de educação. Né? Isso em qualquer ambiente, em qualquer etapa.
Agora, reprovar não tem sido também o nosso problema. Se a gente pegar os estudantes das séries finais do ensino fundamental da Rede Municipal de Educação de Porto Alegre, 1/3 está em distorção idade série. Ou seja, tem 2 anos ou mais de defasagem. Então, reprovar estudantes não foi um problema ao longo da trajetória deles. Né? Eles foram reprovados diferentes vezes. Né? Agora, a gente tem que olhar para as causas dessa reprovação e entender que muitas vezes, se esse estudante entrou num processo de defasagem, né, com 2 anos ou mais, está na situação caracterizada como distorção idade série, talvez seja porque o nosso modelo convencional não está fazendo sentido para ele. Né? Então, por isso que muitas vezes esses programas, às vezes, de correção de fluxo não dão certo, porque eles nada mais são do que uma reenturmação de estudante com o mesmo modelo, o mesmo método, né? Então, se aquele estudante ele não conseguiu, por alguma razão, aprender de maneira adequada e no tempo certo naquela turma regular, não basta que eu pegue ele, tire desta sala e coloque nesta sala com outros estudantes na mesma situação dele e faça a mesma coisa que eu fazia nessa sala aqui. É evidente que a tendência é que os resultados sejam os mesmos ou até piores, porque aqui ainda ele vai conviver com outros que têm as mesmas dificuldades ou maiores dificuldades que eles. Né? Então, eu tenho que identificar, né, eventualmente, quais são as causas da não aprendizagem desse estudante e tentar ter um método aqui nesse programa de correção de fluxo que possa ser mais assertivo para aquele estudante. Né? Então, eu sou absolutamente contrário à aprovação automática, mas, por outro lado, também entendo que a gente precisa identificar esses motivos e ter realmente propostas, programas diferentes para isso. A gente está estruturando um novo programa de correção de fluxo para a Secretaria Municipal de Educação, justamente olhando para isso. Né? O modelo, o método precisa ser diferente do que a gente vem adotando aqui, porque eu já disse que insanidade é fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Né? Então não vai dar resultado, a gente tem que fazer diferente. Perfeito. A falta de efetividade também do Bolsa Família como um instrumento de frequência escolar. Né? Embora o programa ele condicione, né, a frequência escolar, o recebimento através da frequência escolar, a gente não tem visto isso acontecer na prática. Os alunos faltam e, na verdade, eles acabam praticamente evadindo da escola, porque ficam 1 mês, 2, depois aparecem de novo e, pelo visto, o programa continua efetivando, ativo, né, fazendo o pagamento e tudo. Inclusive, daí, isso, claro... Eles comentam, os próprios alunos, os próprios como é que alunos pode. Comentam, e aí a gente vê assim, pais, de repente, usando aquele valor para alguma outra coisa e o aluno prejudicado porque não está indo à aula, né? Então, assim, essa falta de efetividade, realmente, desse controle do Bolsa Família, para que ele realmente garanta, talvez seja uma das garantias de que o aluno frequente a escola. Queria saber também sobre isso. Nós já mudamos a orientação da Secretaria em relação a essa situação do Bolsa Família. A gente tinha uma prática histórica, corrente, né, da Secretaria não colocar de uma forma clara que esse estudante, né, eventualmente infrequente, beneficiário do programa, estava nesta condição, e isso fazia com que nunca se acionasse esse mecanismo do programa que eventualmente enseja até o corte do benefício, embora, claro, que haja notificações né, preliminarmente, avisos, enfim. Né? Isso nós já mudamos agora, então agora todos os estudantes que nós não estamos, todas as crianças que recebem o Bolsa Família, né? E que nós não estamos identificando, seja a matrícula, né? Porque também por vezes está recebendo e não tem a matrícula, embora esteja em idade obrigatória, né? Ou aqueles que estão matriculados, a gente não identifica a frequência adequada, nós estamos já comunicando dessa forma para que justamente possam ser acionados esses mecanismos do programa, que são importantes, né, e necessários, e com isso as famílias, né, sejam devidamente notificadas para regularizar a situação, ou, se for o caso, até mesmo para ter o corte do benefício. Sim, sim. Maravilha. Isso entra também, inclusive, nessa questão do uso indevido, nesses cartões agora do material escolar. Secretário anterior, o secretário ainda não tinha assumido, acredito eu, quando eles ganharam o cartão do... Não, já foi agora na nossa gestão. Muitos alunos
O que eles nos contaram? Que não compraram o material, por exemplo, e Sim. que isso seria, não sei como seria para fazer um controle também sobre isso, mas nós... Na verdade, sim, a lei previu as situações, né, em que caso o cartão fosse mal utilizado, a pessoa pode ser responsabilizada, enfim. Agora, claro, a gente tem que partir da boa-fé das pessoas. Sim. O cartão, ele tem travas, ele tem mecanismos ali, né? Ele só pode ser utilizado em estabelecimentos que têm CNAEs, né? Códigos Nacionais de Atividade Econômica, relacionados à venda de materiais escolares. Então, ele tem essa trava. Agora, é evidente que ele não é imune à fraude, não é imune ao mau uso desse cartão. Nessas situações, a nossa orientação sempre foi, seja por parte dos estabelecimentos ou por parte da sociedade de modo geral, especialmente as escolas, registrar a denúncia para que a gente possa apurar e aí responsabilizar as pessoas envolvidas. E achou ser melhor fazer essa entrega do cartão de repente, realmente continuar vindo a verba para a escola e comprarmos o material, porque o que acontece? Claro, a escola onde nós somos lotadas, ela tem uma realidade talvez diferente de outras escolas, mas ali os alunos perdem muito material, a gente está sempre naquela função. Eu, por exemplo, passo, às vezes, 15 minutos na função de vamos conseguir lápis, borracha, caderno. Eles vão sem material. Uma coisa não invalida a outra, Claro. né? Assim, dar o cartão para a família é dar autonomia, dar mais qualidade, enfim, e, inclusive, movimentar a economia da capital, porque foram mais de 10 milhões de reais que ficaram na economia de Porto Alegre, né? Então, o cartão tem essa função e, majoritariamente, o cartão foi bem usado pelas famílias, foi um grande sucesso. E nós não deixamos de repassar recursos para as escolas, ao contrário, nós aumentamos o repasse de todas as 100 escolas próprias municipais. Na média, nós aumentamos em 58% o repasse mensal efetuado às escolas por meio do Programa de Autonomia Financeira das Escolas, que foi instituído recentemente. Então, todas ganharam mais. A escola que menos aumentou o repasse, aumentou 20%. Na média, foi 58%. A Hildo, onde vocês estão, foi mais de 100%. Né? Então, todas as escolas têm mais recursos também para dar conta dessa demanda e de outras demandas que a escola tem. Então, uma coisa não é excludente da outra. Que beleza. Então, nós teremos verba para continuarmos nos organizando. Pelo menos até no estoquezinho de material. Essa organização é da direção, sim. né? É da direção. Alinhado ao conselho escolar, né? Então tem autonomia para definir o que vai ser investido esse valor. Aqui também tem um comentário sobre a redinha, o pessoal falando a atuação pouco efetiva da redinha. Aí diz assim, a redinha em tese seria a rede intersetorial de apoio, composta por escola, CRAS, CRES, Conselho Tutelar, Saúde, entre outros. Mas o que temos vivido é uma rede que muitas vezes não funciona como rede. Reuniões formais acontecem, mas sem soluções práticas. A demora nos retornos, a ausência de encaminhamentos claros e, na maioria das vezes, a responsabilidade continua caindo sobre a escola e sobre o professor que já está sobrecarregado. Isso entra no mesmo que eu falei da dificuldade de todos os encaminhamentos que são intersetoriais e que na administração pública muitas vezes acabam sendo burocratizados e aí são estruturas que mais se retroalimentam e servem mais para se satisfazer muitas vezes do que para dar resultado efetivo. Né? Então, esse é um desafio geral da administração. A gente está atento a isso, sabe disso e também está buscando formas, né, de ter encaminhamentos mais ágeis e mais assertivos naquilo que depende, né, de outras secretarias e também da nossa, claro. Sim. Isso é importante, né? Como secretário, você pretende escutar os professores, ter o diálogo, ir às escolas, ou seja, os professores que estão lá na ponta trabalhando, né, todos os dias, se há abertura para rever decisões ou práticas que talvez não estejam funcionando. Eu acho que no início da entrevista também ficou claro, por isso que eu falei com você. Você está aberta a isso, né? Mas sou aberto. Uma das primeiras coisas que a gente fez quando chegou na Secretaria de Educação foi abrir um formulário para que
os servidores da Secretaria Municipal de Educação, e majoritariamente os da ponta, claro, que estão nas escolas, pudessem participar da construção do planejamento estratégico da Secretaria. Certo. Mais de 700 servidores preencheram esse formulário com as suas ideias, com as suas contribuições, e não era um formulário de marcar xizinho, né? Era um formulário que a pessoa tinha que escrever realmente, detalhadamente, o que pensava para cada uma ali das perspectivas, seja em relação à secretaria, às escolas, aos estudantes, aos próprios professores, né? Então, mais de 700 servidores participaram, nós analisamos todas as respostas, né? Subsidiaram o nosso planejamento estratégico, então a gente está sempre muito aberto a isso. Além disso, eu tenho visitado as escolas, né? Já visitei 53 escolas das nossas 100, ainda faltam 47, mas vamos chegar lá, além de algumas escolas também da rede parcerizada, né? E da nossa rede privada credenciada, mas das próprias já foram 53, né? Ouvindo as direções das escolas também, todos os diretores e vice-diretores de escola têm meu WhatsApp pessoal para demandar, encaminhar seus questionamentos, enfim, tem uma série de mecanismos, né? Então, sempre aberto ao diálogo, né? Agora, sempre disposto também muito a ser convencido de mudanças em eventuais posicionamentos. Agora, isso não significa falta de convicção, porque também, por vezes, né, muitos rotulam as pessoas por vezes como intransigentes, como autoritários, quando a pessoa o que tem é convicção, né? Eu não vou mudar de ideia por quem grita mais, por quem pressiona mais, né? Não é assim que as coisas funcionam. Agora, eu sou sim, e a minha equipe que está no dia a dia ali com a gente sabe disso, eu sou convencido pelos argumentos, pelas boas ideias e pelas evidências do que funcionam. Mas no grito, na pressão, isso aí, eu fui prefeito 8 anos, fui vereador, a pressão e o grito, para mim, é algo que faz parte do processo, então eu não me abalo em relação a isso, né? É democrático, é justo, não tem problema nenhum. Agora, não é isso que vai fazer com que a gente mude os rumos da gestão na secretaria. O que vai fazer são as boas ideias, as evidências práticas e concretas do que pode dar certo, né? E a gente não tem medo nenhum de mudar rumos. O que a gente não vai fazer é continuar fazendo as coisas do mesmo jeito quando a gente quer que aquilo ali tenha um resultado diferente. A gente até pode fazer diferente, não deu certo, não deu o resultado que a gente queria, mudamos de novo. Sim. Agora, o que não dá é para fazer as coisas do mesmo jeito e achar que milagrosamente elas vão produzir um resultado diferente, porque a tendência é que os resultados sejam os mesmos ou piores. Eu, Sabrina, estamos salvas? Então, a gente está sempre tentando, fazendo diferente, mudando e testando, isso é de praxe. Então, aqui a gente vem para alguns pontos chaves aqui para nós aprofundarmos, né, já que essas são realmente as reclamações mais ouvidas dentro das salas de professores das escolas, né. Bom, falamos então sobre a distorção de idade série, agrupamento por faixa etária, sem considerar o nível de aprendizagem. Aí, uma pergunta minha, tá? Porque recém entrei para a área de educação, eu não era professora, e então assim muito me impactou entrar numa escola, por exemplo, e aí o aluno na primeira série não aprendeu não foi alfabetizado, passou-se para a segunda série, novos livros didáticos, a professora tendo competências para trabalhar com aqueles alunos do segundo ano, e aquele aluno que era de primeiro não conseguiu ser alfabetizado naquele tempo, passamos para o segundo. E aí, o que eu vejo? Praticamente, eu dificultar a vida daquele aluno, eu levar ele para um nível um pouco mais difícil, sabe? Do que, pelo menos, tentar mais uma vez ali, talvez com outro método, talvez outra professora. Mas, ou ao longo do ano, porque nós temos um ano inteiro para analisar aquele aluno. Hoje, agora, vamos agora ter o primeiro conselho de classe. Eu já tenho uma análise de cada aluno meu, eu já sei em que estágio de hipótese de escrita eles estão, de leitura. Então, eu já vou conseguir um plano, já estou seguindo, na verdade, um plano para desenvolver cada um deles, e aqueles que eu não vou conseguir desenvolver, porque daí, tecnicamente, eu também consigo, né, observar isso, eu já sei que são por problemas que vão além do que posso fazer por eles. Então, eu queria saber sobre isso. Há uma
alguma chance de conversarmos melhor a respeito esse sistema, talvez, de ciclos que a gente utiliza nas escolas, né? É que o nosso modelo educacional no Brasil, ele está seriado por idade, né? Ele não é por níveis de aprendizagem, né? Então, sem nem entrar no mérito, se isso é bom, se é ruim, se deveria ser diferente ou não. Mas esse é o nosso modelo, né? E nós temos um desafio gigante na etapa da alfabetização. O Brasil alfabetiza muito pouco e Porto Alegre menos ainda, né? O Brasil, a média de alfabetização, pelos dados do SAEB, é 49%. Porto Alegre, historicamente, alfabetiza 40% dos estudantes ao final do ciclo de alfabetização, que antigamente era no terceiro ano, agora está no segundo ano, né? Esse é um dado histórico da capital, infelizmente. Óbvio que se a gente alfabetizar tão poucos estudantes, isso vai ter uma consequência ao longo de toda a trajetória escolar dessa criança, né? Isso vai produzir resultados em cada um dos anos e vai levar a todas as consequências que a gente conhece. Sim. De reprovação, de defasagem, distorção de idade séria, de não aprendizagem, né? De um nível baixo de aprendizagem, né? De proficiência, enfim. Tudo isso se origina majoritariamente por conta dessa falha que a gente tem no processo elementar da educação formal, que é a alfabetização. Por isso que o nosso foco, né, muito grande da Secretaria está nessa etapa. Nós recentemente conseguimos aprovar na Câmara a lei instituindo o Alfabetiza Mais Pô, o prefeito Sebastião Melo sancionou, né, que tem uma série de estratégias ali, né, incluindo uma bolsa de aperfeiçoamento, né, a ser paga mensalmente para os professores da etapa de alfabetização, do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental, mas também nós firmamos com o Instituto Raiar um pacto pela alfabetização, né, uniformizando também o método de alfabetização da rede, trazendo um método e uma abordagem amparada em evidências científicas do que funciona, né? Então materiais pedagógicos também nesse sentido, para que a gente possa melhorar esse índice. Porque melhorando esse índice, a gente vai, sem dúvida nenhuma, colher para os anos vindouros melhores resultados de um modo geral para a rede. Agora, a gente tem um estoque de crianças e jovens que estão com essas defasagens já consolidadas, né? Para isso, a gente está desenhando agora, porque assim, nós temos uma estrutura prevista de atendimento, né? Todas as escolas têm laboratório de aprendizagem, as escolas têm sala de integração e recursos, enfim, a gente tem algumas estruturas já desenhadas que deveriam muitas vezes dar conta disso, né? Articulado com o professor referência, né? E claro que com um olhar também das equipes pedagógicas, para dar conta disso. A gente vem falhando um pouco nisso, né? E essas defasagens vão se consolidando ao longo da vida escolar dessa criança. Nós chegamos a um nível de defasagem absurdamente grande, né? Isso está materializado nas avaliações diagnósticas que a gente faz e nas avaliações externas também, né? Então, por isso que, por conta desse estoque que a gente tem consolidado, a gente está desenhando um grande programa de recomposição de aprendizagem para tentar mitigar um pouco e essa lacuna que a gente tem aqui, ela possa se reduzindo aos poucos, porque a gente tem, historicamente, resultados ruins em Porto Alegre, infelizmente. Isso é histórico e, como eu tenho dito, eu não estou aqui para encontrar culpados nem fazer caça às bruxas. Claro. Essa é uma realidade histórica, ponto. Não me interessa quem foi, quem era, enfim. Tá? Então a gente tem resultados historicamente ruins. Depois disso a gente tem uma pandemia que aprofunda esses resultados ruins e os torna ainda mais desiguais também. E depois a gente tem a calamidade de maio de 2024, né, que aí é muito particular do nosso caso do Rio Grande do Sul, que aprofunda ainda mais isso, né? Então a gente tem um gap aí enorme que a gente precisa ir encurtando aos poucos e por isso que tem que lançar mão sim de programas que são muito robustos, que exigem investimento, estrutura e tudo mais, para a gente poder dar conta disso e, em paralelo, fazer com que a base desse processo de ensino e aprendizagem seja mais efetiva para que a gente não precise lá na frente estar recompondo a aprendizagem de novo de todo mundo. Sim, inclusive até falando sobre isso, nós temos uma professora na escola que ela tem um programa de multilinguismo
A professora Alessandra, Que no nosso caso lá é essencial, é necessário. Mas, por exemplo, ela trabalha com os alunos devido- haitianos, os alunos que vêm da Venezuela, Venezuelanos. tem também da... do Haiti. Não, sim, do Haiti, mas acho que tem da República Dominicana Isso. também. Enfim, ela recebe esses alunos e ela tem alguns períodos que ela trabalha com eles. Tem, inclusive, os monitores. Então, são crianças que já aprenderam nosso idioma, já conseguiram se alfabetizar e eles auxiliam os recém-chegados. Só que ela pega eles num período para trabalhar. Então, assim, só que é no período em que eles estão na sala de aula hoje. Então, assim, seria, né, de repente, muito bom se se ampliássemos esse projeto dela, porque realmente é um projeto que tem salvado nós lá na escola. Tem uma aluna que chegou na escola, acho que faz umas 2 semanas, e ela veio do Haiti, não fala uma palavra em português, não foi alfabetizada lá, então ela não conhece também o francês, ela só conhece o crioulo haitiano, e aí é um dialeto, então, para nós, nem no Google Tradutor eu não consegui recurso. Então, ficou a menina com mímica para mim, eu com ela, e a gente foi se encontrando. Hoje ela está falando algumas palavras, ela consegue pedir para ir tomar água, para ir no banheiro, ela está conhecendo os números, mas assim, graças ao auxílio da professora Alessandra e dos monitores dela, eu tive esse avanço. E que pena que só naquele período que vem uma menina ali na sala e acompanha, ela não está saindo ainda, indo para o projeto, mas ela vai ali, na monitora dela, vai lá na sala e me acompanha. Quem sabe se nós ampliássemos esse projeto, eu tenho uma irmã que mora na Austrália, e lá eles recebem o aluno estrangeiro, e esse aluno ele fica numa turma especial fazendo uma integração, até ele aprender o idioma, e se nivelar para que vá para uma sala de aula. A menina chegou sem frequentar a escola lá e caiu no 3º ano. Eu sou professora de turmas alfa, né, de não alfabetizados, então dou aula para o 3º ano. A menina caiu ali sem conhecer letras, números, nenhum conceito de escola, nada. Assim Sim. como eu estou com a aluna no 8º. Não, a gente tem uma série de projetos como esse, enfim, que são belos projetos, Sim. enfim, que produzem um resultado importante, mas a gente sempre tem que ter clareza, né? E claro que nós gostaríamos de poder ampliar todos os projetos, ter mais de tudo, né? Mas a gente lida numa rede pública de educação, a gente lida com escala. Uhum. E a gente não pode fazer de conta que isso não existe. Sim. Nós temos 67 mil estudantes na rede municipal de educação de Porto Alegre. Então a gente tem que ter sempre políticas públicas que possam fazer sentido para a escala. Porque senão muitas vezes a gente olha para casos muito individualizados, muito pontuais e deixa de lado ou não olha com tanta eficiência para o todo que a gente lida. Uhum. Né? Então, todas as políticas públicas que a gente desenha e implementa tem que considerar isso. É uma rede que demanda soluções em escala. Eu não posso encontrar uma solução pontual, específica para um problema de um estudante, de uma turma ou de uma escola apenas, e que isso não possa ser escalado, porque a gente lida com um universo, um contingente muito grande de estudantes. E essa é uma realidade que é difícil alfabetizar um filho de um refugiado, de um imigrante. Obviamente que é, Sim. mas nós não estamos conseguindo sequer alfabetizar num nível adequado os nativos daqui, né? Então, por vezes a gente usa, eu não estou dizendo que é o caso aqui, tá? Claro. Mas para deixar claro, mas por vezes a gente usa algumas bengalas para justificar resultados que são insatisfatórios, mas na realidade a gente não está dando conta nem do ordinário do dia a dia. Sim. Né? Então, claro que a gente tem que, quanto possível for, né? Eu fui um prefeito que tornou Esteio a capital nacional da solidariedade pelo trabalho de acolhimento a imigrantes e refugiados. Né? Esteio tem mais de 1.200 imigrantes e refugiados vivendo lá, de 12 nacionalidades diferentes, né? A maioria venezuelanos. Né? Então, fomos lá o primeiro município a participar do programa de interiorização dos refugiados venezuelanos no Brasil. Então, sou muito sensível a essa pauta.
Né? Então, tudo que a gente puder fazer, claro, para tornar esse acolhimento mais eficiente, melhor. Como foi feito lá? A gente está tendo dificuldades em coisas mais básicas, infelizmente, e a gente precisa olhar para isso. Né? E em escala, né? A gente precisa ter soluções em escala. Sim. Né? E como foi feito lá, secretário? O acolhimento, né? Para esse pessoal ir o acolhimento dos venezuelanos ele é muito mais simples do que, né, dos haitianos, senegaleses, né, de outras nacionalidades, porque a língua é similar. Sim. Claro que nós tivemos desafios lá, porque, como eu disse, Esteio foi o primeiro município a participar do programa de interiorização dos refugiados venezuelanos. Eu fui a Boa Vista, né, lá em Roraima, e trouxe o primeiro grupo, né? Nós trouxemos 224 num primeiro grupo, entre um grupo de homens e um grupo de famílias. E essas crianças, muitas delas estavam há muito tempo sem frequentar o ambiente escolar, porque saíram da Venezuela já fazia bastante tempo, então já não estavam mais familiarizadas com as rotinas da escola. A gente não tinha, né, como eles saíram também muitas vezes às pressas, enfim, eles não tinham qualquer registro escolar mais, então era preciso fazer justamente uma avaliação e uma própria compatibilização, porque também a organização da vida escolar do estudante, né, dos sistemas de ensino na Venezuela é diferente do Brasil, então tinha que ser feita essa compatibilização. Agora, o processo de integração dentro das escolas se deu de uma forma muito, muito bonita, assim, muito acolhedora. A gente, a partir disso, inseriu a disciplina de espanhol como componente curricular obrigatório em todas as escolas, né? Então, produziu um resultado muito bacana. Agora, claro, como eu disse, é um idioma muito mais fácil, né? Porque tem muita similaridade, mesma origem, né, latina, enfim, então isso facilita muito. Quando a gente vai, né, para outras nacionalidades, por vezes esse desafio é ainda maior. A gente precisa daí ter outros recursos adicionais para isso. Sim. Não, mas eu inclusive troquei nesse assunto até para falar do projeto dessa professora, inclusive para que de repente uma conversa, alguma coisa aconteça com ela, porque realmente ela tem um projeto muito bom e possível de ser escalado, não só para a nossa realidade lá, mas do município mesmo. Então, fica a dica aí depois, se o senhor quiser conversar com ela, né? Pergunta aqui, então. Se a intenção do secretário é valorizar os profissionais da educação, por que criar uma gratificação baseada em critérios que não abranja todos os profissionais e não pagar a reposição salarial e melhorar o plano de carreira, com pagamento de triênios e titulação por formação de doutorado, por exemplo? Primeiro que a gratificação ela é para todos os servidores. Né? Ela é para todos os servidores. A gente fez essa pergunta justamente porque criou essa dúvida. Pessoas não estavam conseguindo todos entender. Todos os servidores da Secretaria Municipal de Educação. Agora, tem critérios, né? Por quê? Porque também não é uma concessão de remuneração que não tenha por objetivo também, e o nome da gratificação diz isso, né? Ela é de valorização dos profissionais, mas ela também é de melhoria da educação. Então, a gente quer fazer as duas coisas com a gratificação. Né? Por isso que ela tem critérios para a sua concessão. Agora, são critérios objetivos, relacionados à assiduidade, à conduta profissional, à contribuição para a melhoria dos indicadores educacionais, enfim, porque isso é um investimento público que tem que ter uma intencionalidade de entrega de resultados. Né? Então, por isso, eu sou um defensor da valorização do magistério. Agora, isso também não pode ser usado de bengala para os resultados da educação de Porto Alegre. Tá? Porto Alegre tem, né, historicamente, a maior remuneração média docente dentre todas as capitais do Brasil. Isso são dados do censo escolar, dados do Ministério da Educação. Não sou eu que estou aqui dizendo, embora eu também esteja dizendo, né, porque reproduzo isso. Mas são dados oficiais. Tá? E, por outro lado, tem, como agora a gente viu os dados do SAEB 2023, o pior resultado dentre todas as capitais. Né? Isso não é de hoje. As duas coisas são de muito tempo. Tanto a remuneração ser a maior, ou dentre as maiores, e os resultados ser o pior ou dentre os piores. Eu não estou querendo dizer com isso que os profissionais não merecem ganhar mais, né, não merecem valorização, nada disso. Ao contrário, eu sou um defensor disso. Agora, a gente não pode apoiar que os resultados se dão por conta disso. Até porque
há inúmeros estudos e pesquisas que demonstram que não há uma correlação direta entre uma coisa e outra. E se houvesse uma correlação direta, nós deveríamos era ter os melhores resultados. Né? Então, uma coisa não justifica a outra. Então, vamos sim buscar valorizar. Essa gratificação vai ser um incremento importante de remuneração mensal para todos os servidores da educação. Né? Então, isso, por um lado, é importante. Sim. Nós vamos fazer uma revisão do plano de carreira do magistério. Isso está dentre as ações do Porto da Educação. Então, isso nós vamos fazer, nós vamos trabalhar com isso. Agora, por outro lado, a gente também vai, né, buscar melhorar os nossos indicadores educacionais, porque a gente trabalha para isso. Sim. A gente trabalha para que essas crianças e jovens possam aprender adequadamente, no tempo certo, né, e ter um bom nível realmente de aprendizagem. Né? A gente não pode chegar no final do 9º ano e ter 1% dos estudantes com nível de aprendizagem adequada em matemática. Né? Isso é vergonhoso para todos nós, sob qualquer aspecto. Né? Então, a gente vai atuar das duas formas. E nós, como professores, a gente se sente muito mal com isso, né, secretário? Nós nos sentimos tristes, né, Sabrina, quando saiu. E a gente espera que as coisas melhorem e que com essas ações, com todo esse planejamento aí, porque estamos em maio ainda, que os indicadores fiquem os melhores possíveis, porque nós estamos diretamente, né, mergulhadas aí na educação e trabalhamos com isso todos os dias. Então, é de suma importância mesmo que as coisas melhorem como um todo, né, Sabrina? Sim. Uma pergunta, a última. Como vão ser feitas as formações a partir de agora também, secretário? Porque se não está funcionando até agora, e a gente tem um modelo ali de formação, inclusive para os dias, para os sábados letivos, enfim, como vocês pretendem? Vai ser mexido nessas questões de formações para os professores? Nós estruturamos agora dentro da Secretaria uma unidade de formação continuada, vinculada à diretoria pedagógica. Então, agora a gente tem uma estrutura justamente prevista para organizar de maneira sistemática as formações dos professores, né, por áreas de atuação, enfim, né, para que a gente consiga, ao longo do ano, ter, e a gente já definiu, inclusive, metas de carga horária de formação, né, dentro da Secretaria, para que a gente possa ter esse processo funcionando bem, de uma forma organizada, com formações que sejam robustas, né, que tenham qualidade e que estejam alinhadas aos nossos referenciais curriculares. Certo. Por isso que a gente está trabalhando também com as duas coisas em paralelo. Né? Nesse ano a gente está adotando para o ensino fundamental o referencial curricular gaúcho, né, que é um bom documento, mas não é o documento de Porto Alegre. Estamos, né, construindo o referencial curricular do ensino fundamental de Porto Alegre. Né? A gente vai ter, obviamente, momentos de participação, né? Que as escolas possam participar, embora tenham representantes no grupo de trabalho, mas para que as escolas possam participar, a sociedade possa participar, e essas formações têm que estar alinhadas a esse referencial curricular, né? Para que elas possam fazer sentido para a prática pedagógica desses professores e depois redundar também em melhores resultados nas avaliações. Né? Então, isso está no nosso horizonte aí como uma prioridade, porque não se faz educação de qualidade sem professor bem formado, e isso passa, né, pela formação continuada, especialmente porque, infelizmente, houve uma piora no Brasil da formação inicial da carreira docente. Isso aqui não é um dado de Porto Alegre, é um dado do Brasil, tem uma série de estudos que mostram isso. Né? Houve uma queda na qualidade da formação docente inicial, por N razões. O próprio Ministério da Educação tem procurado adotar algumas estratégias e ações para tentar reverter isso. Então, mais do que nunca, né, a gente precisa ter uma formação continuada que seja sistemática, que seja, né, robusta, de qualidade, para que a gente consiga subsidiar, instrumentalizar melhor a atuação desse professor lá. Né? E aí a gente tem não só, né, os sábados de alinhamento, mas a gente tem a possibilidade, né, de formações à distância, que hoje a tecnologia nos permite, né, de eventualmente o uso, né, dos próprios dias que o professor tem hora de atividade, né, também ser utilizados para isso em alguns momentos, enfim. Sim. Então a gente tem aí formas de lançar mão aí de uma série
de estratégias para poder dar conta disso. Sim. Maravilha, nós até temos uma que vai ser entrevistada também, à distância, que é a Janaína Barros, que foi da formação do início do ano. Nós gostamos demais da formação dela. Eu fiquei encantada com as então, palavras nós gostaríamos, dela, é bem isso, que tivesse, que nós tenhamos, ao longo do ano, momentos assim, que nos tragam essa luz, de novo, esse brilho do é possível, como a conversa aqui com você também está sendo. Que eu acho que é isso, né, que o professor realmente está precisando. Exato. Muito mais, né? Mas do que qualquer outra coisa. Essa motivação, esse gosto de ir para a escola, de fazer o seu trabalho bem feito, né? A gente sente falta disso. E a Janaína trouxe esse brilho para nós no início do ano. Foi muito bom mesmo. Secretário, no Sala Aberta, todo convidado encerra respondendo a seguinte pergunta. Se o senhor pudesse deixar um recado para todos os professores da rede municipal, o que diria hoje? Todos nós. Eu diria aos professores da rede municipal de Porto Alegre que, primeiro, que a gente está do mesmo lado. Nós estamos do mesmo lado. Ainda que algumas corporações, ainda que algumas lideranças políticas tentem vender o contrário, nós estamos do mesmo lado. Eu sou um defensor de um modelo de educação que tem o professor como uma autoridade. Muitos dos que supostamente defendem os professores são corresponsáveis pelo enfraquecimento do papel do professor, na escola e na sociedade de um modo geral. Eu defendo um professor como uma autoridade dentro da escola, porque o professor é a primeira representação da sociedade que essa criança vai ter contato. Né? Porque a criança sai do núcleo familiar e ele vai para a escola, e a escola é o primeiro representante da sociedade com a qual ele se depara. Né? Então é uma figura de extrema importância, que precisa ser bem remunerada, precisa ser valorizada de diferentes formas, precisa ser bem informada, tudo isso. Né? Agora, nós precisamos também, enquanto serviço público, entregar o melhor serviço possível. Né? E para isso a gente precisa sim olhar para os nossos resultados, para as nossas práticas, ver o que a gente precisa corrigir, né? E buscar evidências do que funcionam e não ter vergonha de mudar essas nossas práticas. Né? Isso não é demérito nenhum, ao contrário, é sinal de evolução, é sinal de altivez. Né? Então, dizer para os professores, né, que podem acreditar que a gente está do mesmo lado, que nós estamos trabalhando muito, né, para conseguir melhorar a remuneração, melhorar as condições do ambiente de trabalho, tudo isso. Né, com diálogo aberto, sim, é uma série de contribuições, agora colocando a criança, o jovem, o bebê, né, como o elemento central disso tudo. É para eles que a gente trabalha. Né? A nossa missão diária é em função deles. Sim. Então, na dúvida, a prioridade sempre vai ser eles. Né? E não tenho dúvida nenhuma que pela qualidade que a gente tem na rede Porto Alegre, a gente vai conseguir reverter esse quadro com franqueza, com transparência, com seriedade e com convicção, porque a gente precisa ter convicção de que o que está fazendo vai produzir resultados e não ficar mudando ao sabor dos ventos, enfim, para tentar agradar A ou B. A gente vai tentar agradar, né, quando não é possível agradar todos, tentar agradar aqueles que são destinatários das nossas ações, que são justamente as crianças aqui da capital. Mas não tenham dúvida de que a gente está do mesmo lado, que a gente é sensível às mesmas pautas e que a gente vai estar trabalhando, né, de forma colaborativa para que Porto Alegre seja uma referência nacional em educação. Com certeza. O trabalho do senhor depende do nosso depende do seu também, né? Então, é isso aí. Sucesso de um. Isso mesmo. Bom, então eu já nem vou perguntar aqui, porque essa mensagem já fica para os estudantes também, não tem como não, né? Então, nós vamos agradecer a sua participação. Nós trouxemos aqui também uma lembrança aqui do nosso canal. Isso aqui, secretário. Acreditamos que você vai utilizar isso em várias reuniões, em bons momentos, em boas escolhas. Vem da nossa parceria aí com a Cuias da Rê, né, que patrocina também o nosso canal. Uma professora também. Legal. Muito obrigado. Será muito bem utilizada, com certeza. E gostaria, então, de agradecer ao senhor a disposição de ter vindo aqui, o pronto atendimento para falar conosco também, e nos deixar, assim, à vontade de fazer as perguntas que realmente queríamos fazer. É isso aí.
E você, então, que nos acompanha, né, pessoal, não deixe de comentar, compartilhar e assistir essa ótima entrevista que tivemos com o nosso secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal. Fica o nosso muito obrigada e que tenhamos aí mais diálogos, mais conversas e que Porto Alegre eleve os índices aí em todos os sentidos da nossa educação. Da nossa educação, exatamente. Obrigado. Eu que agradeço a vocês e mais uma vez parabéns por essa iniciativa aí e dizer que de minha parte a sala vai estar sempre aberta. Que maravilha. Obrigado. Então tá.